Vamos falar do Galo aqui no Rádio Esportes. Meio-dia e 12, é o Atlético que pega o Flamengo. Aliás, os jogos do domingo, 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro, fechando a 17ª rodada, 4 horas, Cruzeiro recebe o Ceará no Mineirão, São Paulo e Fluminense, choque de tricolores no Morumbi. Às 6h30 da noite, Bahia e Juventude na Fonte Nova, Internacional e Vasco em Porto Alegre. E às 8h30 tem Flamengo e Atlético no Maracanã. E o Galo, hein? O Atlético a caminho do Rio de Janeiro, porque começa essa sequência, essa overdose de jogos contra o Flamengo. Não é isso, Cláudio Rezende? Boa tarde. Mano, um abraço a você também, aos nossos comentaristas, amigos do Rádio Esportes, aqui no Aeroporto Internacional de Confins. Daqui a pouquinho a equipe da Itatiaia partindo para a cidade maravilhosa, para o Rio de Janeiro. Vai começar a overdose de Galo e Flamengo. Amanhã o primeiro jogo, esse do Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite. Delegação do Atlético vai passar por aqui também. 2 horas da tarde, voo fretado, saindo aqui de Confins, a chegada no Galeão às 3 horas. E de lá o time vai seguir para o Hotel Hilton, Copacabana. Fica ali no Leme, né? De frente para a praia. Jogadores já curtindo aí o visual maravilhoso desde hoje, para inspirar o time. Amanhã tem esse duelo contra o Flamengo, que está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, e o Galo tentando se recuperar na competição. São 2 derrotas seguidas, perdeu para o Bahia e para o Palmeiras, mas vem dessa classificação dramática na Copa Sul-Americana. E aí, jogadores acreditando numa virada de chave. Depois, do jeito que foi, né, na quinta-feira, o Galo sempre... Normalmente as classificações são sofridas, o torcedor já está acostumado e o time precisa agora realmente de uma boa sequência. Esses jogos contra o Flamengo serão muito importantes. E daqui a pouquinho a gente vai falar de possibilidades de escalação do time, o que está pensando o técnico Cuca para esse jogo, porque ele pode ter reforço importante no ataque, no meio-campo também, mas tem algumas ausências importantes. Vamos trazer o goleiro Everson, que foi o herói da última quinta-feira. Ele conversou com os nossos colegas da ESPN e falou sobre vários assuntos. Entre eles, esses duelos contra o Flamengo. Depois dessa classificação, não tem vida fácil para o Galo, né? Amanhã já o duelo contra o Flamengo e no meio de semana a reedição na Copa do Brasil da final do ano passado. Com a palavra, o Everson. São 2 jogos, apesar de ser contra o mesmo adversário, que é um grande adversário, são 2 jogos distintos, né? Um jogo de pontos corridos, outro jogo de Copa, onde a gente faz a reedição da final do ano passado. Obviamente a gente sabe que o Flamengo hoje vive um melhor momento, a gente sabe hoje que o Flamengo é um favorito a passar, mas a gente sabe também da nossa capacidade, a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que a gente precisa sim melhorar e quem sabe seja o jogo oportuno, a gente possa fazer 2 grandes jogos contra o Flamengo, depois vir contra o Red Bull Bragantino, vai ser um jogo muito difícil na nossa casa também, para depois na quarta-feira da outra semana a gente buscar uma classificação na Copa do Brasil, e com certeza conquistando uma classificação diante de um adversário tão forte, com um grande investimento, com um grande plantel, que é o favorito a se passar, hoje ele é o favorito a se passar nessa fase de oitavas finais contra a gente sai muito mais fortalecido e a gente ganha muito mais confiança para a temporada. É o Everson que bateu o último pênalti, defendeu 2 e foi o responsável pelo gol da classificação, batendo o pênalti também com personalidade. E ele revela, essa entrevista aos colegas da ESPN, que o técnico Cuca queria colocá-lo para bater antes. Ele pediu para ser o 5º jogador na batida de pênaltis na decisão de quinta-feira. Logo quando saiu a decisão, o professor Cuca me colocou como 5 possíveis batedores, né? Mas ele me colocou como 2º e eu pedi para que ele me colocasse como 5º batedor. Depois ele veio com uma lista que eu era o 4º. Eu pedi mais uma vez para que ele me colocasse como 5º. Talvez estava pressentindo que seria um momento importante, um momento que eu poderia ajudar a equipe, e na quinta cobrança eu estaria um pouco mais calmo e já
teria estudado um pouco mais o goleiro da equipe do Bucaramanga. Então, pude fazer 2 defesas determinantes, primordiais, para que a gente pudesse se manter vivo dentro da decisão. E, consequentemente, a 4ª defesa foi importante, que a gente empatou, a gente passou à frente do Bucaramanga, e com a 5ª cobrança eu fui feliz em fazer o gol. Obviamente é muito difícil você estar ali como batedor, muda toda a configuração do pensamento de defender para bater, mas eu pude analisar bem o goleiro e pude ver que ele ficou parado esperando uma batida no meio. Eu consegui tirar um pouco do raio de ação dele e consegui fazer o gol que nos deu a classificação. E o Everson comenta também um fato que foi bem curioso, né? O cartão amarelo do Hulk, ele estava conversando na boa com o árbitro após o apito final, antes das cobranças de pênaltis. E do nada o árbitro uruguai, Esteban Ostojic, acabou dando o cartão amarelo e o Hulk ficou bravo. Segundo o Everson, chegou no vestiário, mesmo após a classificação, injuriado com o árbitro. Cara, primeiro o Esteban é um árbitro que eu gosto muito, tenho boas lembranças com ele, né? A toda disputa que eu tenho de pênalti na Copa Libertadores, na Sul-Americana, ele era o árbitro contra o Boca e contra o Bucaramanga. Então, eu sou suspeito a falar do árbitro por ter esse bom histórico com ele em decisões de pênalti, mas o Hulk estava inconformado no vestiário. Ele falou que estava conversando com o árbitro, ele falou que o árbitro foi solícito, entendeu tudo que ele conversou, estava tendo um diálogo com o árbitro, depois segurou na mão dele, pediu desculpa e deu amarelo. Aí hoje a gente pôde acompanhar tudo que aconteceu mesmo, e a cara dele indignado foi muito boa, mas foi o que o árbitro achou, né? Eu acho que o árbitro achou necessário o Hulk estar junto com a equipe dele, antes da disputa de pênalti, e não conversando com ele, porque a princípio a gente conseguiu acompanhar, foi uma conversa super tranquila, foi só uma opinião dele sobre o tempo de acréscimo que o árbitro deu, não foi ríspido, não foi ignorante, não faltou com a educação com o árbitro, mas o Esteban, ele tem esse jeito folclórico dele, artístico, de apitar um jogo também. Tá aí, Romano. Goleiro Everson, alguns assuntos aí para vocês comentarem dele, que foi mais uma vez herói e lembrou, né, daquela classificação que ele bateu pênalti também contra o Boca Juniors na Libertadores daquele ano de 2021. Eu rolo a bola para vocês, Romano. E ele bateu o pênalti também, defendeu o pênalti da Supercopa, né? Contra o Flamengo, não foi? Foi sim. Enganado. Não, você está corretíssimo, né? Então defendeu 2, né? Tem um histórico muito positivo, né? Ele bateu também, não bateu não? Contra o Flamengo? Eu acho que ele bateu, sim. Ele bateu contra o Flamengo também. Aí você está exigindo... E fez. Demais da minha memória, né? Ô, Nath, não é isso? Naquela disputa da Supercopa, que nem deveria acontecer, porque a Supercopa é o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro. O Atlético foi campeão dos dois e ele fizer jogar com o Flamengo. Mas o Everson defendeu 2 e marcou o dele, não foi? Ô, Romano, você sabe que eu não tenho a melhor memória do mundo, não, né? Mas nada que o Google não nos ajude a responder, né? Daqui a pouco eu te conto, mas eu tenho uma lembrança também do Everson ter feito uma grande partida naquele dia, pegando e convertendo pênaltis. Mas, de toda forma, é um personagem do Atlético muito emblemático, né? Pela relação que ele tem com o clube, pela identificação que ele tem com o clube. Já é um atleta vitorioso dentro do Atlético, né? Com a conquista de títulos importantes. É uma referência técnica. É um jogador que oscila pouco. Acho que tudo isso que eu estou citando aqui é para mostrar também que a atitude dele, a grandeza dele, a atuação dele gigantesca na classificação da Copa Sul-Americana, eu acho que ela, de alguma forma, ajuda a motivar todo o restante dos atletas, ajuda a puxar o grupo para cima, sabe? Porque é um cara que está trabalhando ali incessantemente, que reuniu ali os jogadores, que segurou a bronca no momento complicado, que fez a parte dele. Eu acho que isso convoca o companheiro também a estar sempre se desafiando, a fazer um jogo melhor que o outro. Então, o Everson é hoje um protagonista do Atlético, é uma peça fundamental. Eu até brinquei ontem aqui no Rádio Esportes que pode estar faltando muita coisa para o Galo, mas goleiro não está faltando. E o Everson começa a aparecer também de maneira decisiva nesses duelos eliminatórios, agora o primeiro, né, na Copa Sul-Americana, mas num momento importante, justamente porque a gente está aí com essa proximidade dos jogos da Copa do Brasil, né? E como os duelos contra o Flamengo prometem ser duelos duros, né? Duelos de muita rivalidade, equilibrados, o Atlético não tem tanto favoritismo quanto tem o Flamengo nesse momento. Acho que o favoritismo do Flamengo é um pouco maior, mas é um Atlético que tem muita condição de se classificar.
e passa muito pelas mãos do Everson, até pelos pés do Everson, né? Já que ele está cobrando pênalti também, mas de toda forma é um cara muito importante para o Galo.